E aí, pessoal, desde que o Pix entrou de vez na nossa vida, uma pulga ficou atrás da orelha de todo mundo. Como é que a Receita Federal está olhando para essa montanha de transações? Rola uma preocupação, e com razão, sobre a fiscalização do Pix e o que isso muda na hora de declarar o imposto de renda. Hoje a gente vai desvendar essa história, entender onde mora o perigo e, o mais importante, como se proteger. Ok, vamos mergulhar de cabeça nisso. Essa é a pergunta de R$ 1 milhão que está na cabeça de todo mundo. Com bilhões de transações rolando todo mês, é super natural se perguntar: será que cada Pix que a gente faz está debaixo do microscópio da Receita? Olha, a resposta não é um simples sim ou não. É um pouquinho mais complexa que isso. Então, para começar, vamos botar os pingos nos is e entender qual é o real papel do Pix nessa história toda. É preciso sacar o que essa ferramenta representa de verdade para o sistema financeiro e, claro, para o controle fiscal. Primeira coisa, e a mais importante, vamos derrubar um mito de uma vez por todas. O Pix não criou nenhum imposto novo. Não existe imposto do Pix. Ponto final. O que ele fez, na verdade, foi outra coisa bem mais profunda. Ele deu uma transparência gigantesca para as movimentações financeiras. Cada transação deixa um rastro digital claríssimo e é essa visibilidade que muda completamente o jogo. E é aqui que está o pulo do gato. O problema não é usar o Pix. O risco de verdade aparece quando o volume de dinheiro que passa pelas contas de alguém simplesmente não bate com aquilo que essa pessoa declara como renda. É essa desconexão que acende o sinal de alerta lá na Receita. Beleza, mas como é que essa fiscalização funciona na prática, então? Não é que tem um agente lá na Receita olhando cada Pix que a gente faz um por um. Não é nada disso. O processo é muito mais tecnológico e automatizado. Funciona assim, de forma bem automática, em 3 passos. Primeiro, os bancos são obrigados a mandar um pacotão de dados sobre as movimentações para a Receita por um sistema chamado eFinancer. Segundo, os supercomputadores da Receita pegam esses dados e cruzam com o que foi declarado no imposto de renda. E terceiro, o sistema aponta sozinho os perfis que têm inconsistências, ou seja, onde a conta simplesmente não fecha. Agora, uma notícia que pode aliviar um pouco, mas precisa de atenção. A Receita sabe que nem todo o dinheiro que cai na conta é renda. Pode ser um empréstimo que alguém pegou, a devolução de um pagamento, uma doação. Movimentar grana não quer dizer automaticamente que se tem que pagar imposto sobre aquele valor. Pois é, mas aqui vem o grande porém dessa história. Se a Receita vê uma movimentação que não condiz com a renda declarada e não tem nenhum documento para explicar de onde veio essa grana, ela pode, por lei, presumir que aquilo é renda que foi escondida. E a partir daí, a responsabilidade de provar o contrário passa a ser de quem declara. O jogo vira. Então, o que faz o alarme do sistema da Receita apitar? Quais são os comportamentos e os padrões que podem levar alguém direto para a malha fina? Vamos dar uma olhada nos principais sinais de alerta. O sistema é treinado para procurar padrões. Por exemplo, se alguém começa a receber um monte de Pix de várias pessoas diferentes com frequência, opa, isso pode parecer uma atividade comercial que não está sendo declarada. Misturar o dinheiro da empresa com as contas de casa, outro baita sinal de alerta. E claro, o campeão de risco, a falta de contratos, recibos, qualquer coisa que explique de onde vieram grandes entradas de dinheiro. Ok, a gente já entendeu os riscos. Agora vamos para o que interessa de verdade, as soluções. Como é que se cria um verdadeiro escudo de proteção para evitar qualquer dor de cabeça com o fisco? No fundo, as estratégias são basicamente bons e velhos hábitos de organização financeira. Fazer a conciliação bancária, por exemplo, é simplesmente olhar o extrato todo mês e saber de onde veio e para onde foi cada centavo. É essencial dar nome aos bois. Isso que entrou é salário? É aluguel? É doação? E a regra de ouro, separar totalmente as contas pessoais das contas da empresa. No final das contas, o segredo é ter coerência. O que se ganha, o que se movimenta e o patrimônio precisam conversar entre si. E para quem é autônomo ou profissional liberal, tem uma ferramenta específica oficial da Receita, que é uma mão na roda para organizar tudo isso. O que é esse tal de livro caixa? Pensa nele como um diário financeiro oficial. É ali que o profissional autônomo registra tudo que entra de receita e também as despesas que ele tem para poder trabalhar. Isso não só ajuda a pagar o imposto certinho, mas cria um histórico, um documento oficial que prova de onde veio cada real que entrou na conta. E olha, a diferença que isso faz é da água para o vinho. De um lado, na bagunça, a Receita vai na presunção. Ela olha e pensa, isso aqui é renda escondida. Agora, do outro lado, com tudo organizadinho no livro caixa, não tem achismo. O que se tem é uma defesa técnica com o documento preto no branco. A situação muda da água para o vinho.
Chegando ao final, a conclusão de toda essa conversa fica bem clara, né? Ela nos leva de volta para o ponto principal. É isso, a grande mensagem é essa. O Pix, ou qualquer outra tecnologia, é só a ferramenta. O vilão da história não é ele. O perigo de verdade, o que causa problema, multa, dor de cabeça, é a desorganização financeira. Então fica aqui uma reflexão. Nessa era digital, onde tudo deixa rastro, nosso extrato bancário, cada transação está contando uma história sobre a nossa vida financeira. A pergunta que fica é: a história que as finanças de cada um estão contando é uma história coerente, organizada, que faz sentido? Porque no final do dia é essa narrativa que vai fazer toda a diferença.